Aleluia, dá um abraço no seu irmão, diga para ele: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio desse Espírito. Cheio. E você não será mais o mesmo. Vamos celebrar. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, amém? Glória. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, diga pra ele: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E as palmas. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, vai que dá certo, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, vai. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e... Um pouquinho mais devagar. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar. As vozes, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Somente a igreja. Vem reinar em mim, reina, vem Senhor, sobre os sonhos meus. Vem reinar em mim, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Paz, amados, baixe sua cabeça ainda um instante. Senhor, somos gratos ao Senhor por toda a provisão, todo o cuidado que o Senhor tem para conosco. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. O Senhor cuida de nós. Senhor, somos pequenos demais diante do Senhor para almejarmos alguma glória para nós, porque na realidade a glória é toda Tua, Senhor. A honra te pertence. Só Tu és digno, Senhor. Nós não somos dignos de nada. Somos homens imperfeitos, pequenos. Mas o Senhor nos amou tanto que nos alcançou de forma tremenda com o Teu amor e nos levou até o Senhor. O Senhor nos tornou, ó Deus,
filhos. E como filhos o Senhor nos tornou herdeiros. Somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus. Tua palavra nos ensina que nós reinaremos com Cristo, já reinamos com Cristo. E nessa noite, ó Deus, em especial, toma o nosso coração. Mostra-nos quem nós somos diante do Senhor. Fala ao nosso coração, cura as nossas enfermidades. Leva-nos, ó Deus, à rocha mais alta que nós, Senhor. Leva-nos para sentirmos, ó Deus, a grandiosidade do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Ó Pai, nessa noite, trazemos sobre o Senhor a vida do Luiz Roberto de Lucena, que está com câncer no pâncreas. Que o Senhor alcance agora, Deus. Tua palavra diz que não há impossíveis para o Senhor em todos os Teus propósitos. E o câncer, ó Deus, ele não é mais forte do que o Senhor. Porque o poder da vida está em Ti. O poder da cura está em Ti. O poder da restauração, o poder de levantar um morto está no Senhor. E nós clamamos agora pela vida do Luiz Roberto, para que ele seja totalmente restaurado. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, queremos que Tu cures as nossas dores mais profundas. Nessa noite, queremos que o Senhor visite o nosso coração. Nós dedicamos ao Senhor agora o nosso olhar. Não queremos olhar para nada mais do que olhar para o Senhor. Queremos Te ver, ó Deus, queremos contemplar a Tua misericórdia, a Tua graça. Queremos ser alcançados pelo Teu amor, queremos ser abraçados pela Tua presença, ó Deus, tomados, possuídos totalmente pela manifestação do Senhor nessa noite. Deus, esse lugar Te pertence. Os que estão aqui Te pertencem. Todos os que entraram neste lugar Te pertencem. Por isso, ó Deus, tenha liberdade agora de tomar o nosso coração para fazer, ó Deus, com que a Tua palavra encontre a nossa necessidade. E o Teu nome, ó Deus, somente o Teu nome, seja glorificado. Porque o Senhor não divide a glória com ninguém. Ela é Tua. E nós não queremos a Tua glória, Senhor. Não queremos nem mesmo a glória dos homens. Queremos que a Tua glória se manifeste neste lugar. E somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Anderson, por favor, acende as luzes aqui pra gente. Obrigado. O Anderson está aprendendo ainda. Aqui, no salão. Não, é outra. Não, é aí mesmo. Renato, vai lá. Por favor. Opa, veio um foco. Você pode abrir a sua Bíblia, enquanto o Anderson aprende lá, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler a parábola do filho pródigo. É uma parábola tremenda, é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Sabe, com toda a sinceridade, é um dos textos que mais me impressiona pela riqueza de visões que a gente pode ter na palavra de Deus através desse texto. E você pode se sentir abraçado, acolhido, você pode se sentir na figura do filho pródigo, você pode se sentir na figura do filho mais velho, do servo. Mas é importante que você veja a manifestação do amor de Deus através
dessa parábola. E eu quero ler com você, nesse instante, a partir do versículo 11. Todos acharam? Capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Quem não achou, já acha aqui no telão, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Amém? Vocês estão animados hoje? Fica um amém mais bonito assim, né? Sabe, queridos, essa parábola do filho pródigo, ela se apresenta no momento em que Jesus está falando a respeito do amor que o pai tem para com seus filhos, através de algumas figuras. Ele fala sobre a ovelha perdida, que o pastor perde uma das ovelhas tem 100 ovelhas, uma das ovelhas se distancia, se perde, e o pastor guarda as ovelhas lá no redil e vai em busca dessa ovelha que se perdeu. E até que ele a encontra machucada, encontra ferida, mas ele a encontra e leva para casa, e depois dele a encontrar, ele faz uma festa. Ele dá um banquete, ele chama os amigos, né? Ele só não mata a ovelha, mas ele dá uma festa para os amigos. Depois tem a mulher que perde uma dracma. E a dracma era uma moeda que representava o sustento da casa. Ela perdeu aquela moeda dentro da casa,
e ela vasculha, ela limpa, ela levanta todos os móveis, ela vai em todos os cantos, ela vai em todos os buracos que ela pode encontrar dentro daquela casa, até encontrar a dracma que ela perdeu. E depois que ela perde, depois que ela acha, quando ela encontra a dracma, ela olha para aquela dracma e fala: é preciso que os meus amigos saibam que eu encontrei aquilo que eu perdi. E faz uma festa. E aí vem Jesus falando que, continuando o texto, continuando a lição, ele fala que um homem, agora não mais uma ovelha, não mais um objeto, mas um homem se perde na vida, porque olha para a vida com um olhar mais interessado nas coisas que estão do lado de fora, e por causa de se interessar por essas coisas, ele que resolve abrir mão do seu conforto, abrir mão das coisas que ele tem de preciosa e ir embora. E nessa noite nós vamos falar sobre a casa do Pai. O que nós encontramos na casa do Pai. O que esse homem desperdiça ao abrir mão da casa do Pai para ir atrás de aventuras. Nós poderíamos dizer que este homem representa todos os homens em Adão. Aliás, em Adão ele é representado quando ele abriu mão dos tesouros de Deus e foi embora para o mundo, largou os tesouros preciosos de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, para ir embora. Mas nós podemos dizer também que este homem representa cada um de nós. Quando olhamos para os nossos próprios interesses e pensamos que existem coisas que são mais valorosas do que a casa do Pai. E eu quero deixar bem claro aqui que a casa do Pai não é a igreja, não é um templo, não é um lugar feito por mãos humanas, não é uma casa física, mas é o lugar onde está a presença de Deus. E aonde que a presença de Deus está? Você sabe? A presença de Deus está dentro de você. E você pode abandonar a presença de Deus. Você pode abrir mão disso tudo. Quando você vende os seus tesouros que Deus te deu e vai atrás de aventuras que estão fora da presença de Deus, da manifestação de Deus para a sua vida. Mas eu queria parar para pensar em algumas coisas aqui interessantes, muito interessantes, justamente sobre a figura desse pai. Esse pai, ele é um pai que se dedica aos seus filhos de igual maneira. Ele não tem preferência pelos dois. Ele olha para os dois de uma maneira igual. Tanto é que quando o filho pede para lhe dar a parte que lhe era direito, o que ele faz? Ele vai lá, reparte e dá para o filho que pediu a parte dele e dá para o filho que não pediu também a parte dele. O texto diz aqui: e lhes repartiu os haveres. Isso significa que tanto o filho mais velho recebeu, como o filho mais novo também recebeu. Não foi só o filho mais novo que pegou as suas coisas e foi embora. O filho mais velho também recebeu. E o pai então olha de igualdade, com igualdade. Esse pai, ele vai sofrer, ele vai passar por tribulações, ele vai passar na pele, sofrer na pele o afastamento do filho, o distanciamento do filho. Mas também vai sofrer na pele a indignação do outro. Então esse pai é um pai especial. Esse pai é um pai que se manifesta de uma maneira especial. E todos nós aqui tivemos um pai. O meu já faleceu, o meu já está na glória com o Senhor. Alguns já tiveram um pai maravilhoso, outros tiveram um pai carrasco, outros tiveram um pai ausente, outros tiveram um pai que estava presente, mas não era alguém tão próximo. Outros não tiveram
a presença de um pai, outros tiveram um pai substituto, mas eu quero realçar aqui a presença daquele que sempre esteve com o homem. Nunca deixou o homem de lado. Por mais que o homem esteja distante dele, ele nunca se afastou do homem. Que é a presença do Pai Celeste, o nosso Deus. Sabe, querido, quando você recebe um livramento na sua vida, quem te livrou, merecendo ou não merecendo, foi Deus quem fez. Você querendo ou não querendo o livramento, foi Deus que estava ali presente. Ele nunca se afastou. Quando o homem, lá no jardim do Éden, se esconde de Deus, o que Deus faz? Ele procura um homem e pergunta: onde é que você está? Por quê? Porque Deus sempre quis e sempre quer estar presente na vida do homem, para abençoar o homem. Mas eu disse que eu ia falar da casa do Pai. E nessa casa do Pai, há alguns elementos que são tremendos, que você precisa até anotar, porque são importantes para você ter o conceito do que é e do que representa para a sua vida a casa do Pai. Em primeiro lugar, sabe qual é o primeiro elemento na casa do Pai? É o Pai. Na casa do Pai precisa ter o Pai. Não é verdade? Sem o Pai, não é casa do Pai. Então, na casa do Pai, o primeiro grande elemento que nós encontramos aqui é a presença grandiosa e atuante do Pai. Esse Pai é um Pai amoroso. Olha os detalhes que estão aqui que são interessantes. O filho mais moço, que era o que tinha menos direito de coisas dentro da casa do pai, ele chega para o pai e desafia o pai. Sabe como é que ele desafia? Primeiro ele fala assim: me dá o que eu tenho de direito. O que ele tinha de direito ali? Em primeiro lugar, que você precisa pensar, o pai só poderia dar àquele filho alguma coisa por direito depois que ele morresse. Enquanto o pai não morresse, ele não podia dar nada para o filho, porque o filho não tinha direito à herança. Não existe herança enquanto o pai é vivo, não é verdade? Então, aquele filho não tinha direito. Ele chegou para o pai e disse: me dá por direito. O que fica de mensagem nisso daí? Fica de mensagem o fato de que aquele filho estava doido para ver o pai morto. Como o pai não morria, o que ele diz para o pai? Eu quero que o senhor morra, porque na minha vida o senhor morreu. O que aquele pai podia fazer? O que um pai, em todo o seu direito, poderia fazer ali? Expulsar o filho de casa, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Não é verdade? Mas esse pai ama o filho. Ele sabe que aquele momento da vida do filho é um momento passageiro. Ele sabe que aquele momento da vida do filho é um momento em que ele, depois de um certo tempo, vai refletir. E a gente vê no texto que é isso. Ele olha, quando ele está passando por grandes necessidades, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, ele sabia que o filho iria passar por situações difíceis, e ia refletir sobre aquilo que ele fez, sobre o fato. E o filho chega, quando o filho volta, o que ele diz para o pai? Pai, eu não mereço, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai sabia disso.
Porque quando o filho pede os bens, a herança, o pai poderia ter dito: olha, você não é digno do meu nome. Você não é digno do meu nome. Então, querido, é um pai amoroso, porque ama o filho que o quer abandonar, o quer ver pelas costas, prefere ele morto. É um pai amoroso. Mas é um pai amoroso também, porque lá no final, quando ele vai procurar reconciliar o filho, que está indignado porque foi dado uma festa, ele não joga na cara desse filho mais velho o fato de que ele também tinha recebido a herança. Ele não fala nada para aquele filho mais velho que ele estava desonrando o seu pai, porque o filho faz acusações terríveis. Ele diz: há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu estou contigo, e o Senhor nunca me deu nada. É mentira. Porque o pai, quando o filho mais novo pede os bens, o que ele faz? Ele também dá ao filho mais velho os bens que era de direito dele. Só que aquele filho não percebe isso. E então o pai diz para ele: olha, era preciso que nós nos alegrássemos, nos regozijássemos, porque o seu irmão morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo de novo. É um pai também justo, porque se ele vai dar a herança para um, ele tem que dar a herança para o outro também. E naquele tempo lá, era repartido da seguinte maneira: o filho mais velho tinha o direito da porção dobrada, e o filho mais novo, uma parte só. Então, eram 2/3 para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Era o que era de direito. Direito de primogenitura. Então, o filho mais velho ainda diz ao pai que ele não recebeu nada do pai dele. E o pai mostra que é justo. Eu te dei. Tudo que é meu é teu. Não é só o que você recebeu, mas tudo que eu tenho é teu. Ele fala para o filho: tudo que eu recebi, tudo que eu construí, tudo que eu... não vai ficar para mim, vai ficar para você. E é tão interessante quando a gente olha para Deus, na nossa realidade, ele diz que aquele que aceita o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, ele não somente se torna herdeiro de Deus, mas ele também se torna co-herdeiro com Cristo. Sabe o que isso significa? Que todos os direitos que Jesus tem como filho legítimo de Deus, nós passamos a receber também. Amém? Não foi uma boa notícia, né? Tudo. Presta atenção, querido. Tudo que Jesus tem de direito. Foi por isso que Jesus diz que quando que nós faríamos muito mais do que ele. É que nós não acreditamos nisso. Nós somos enquadrados nesse filho mais novo, mais velho aqui, que pensa que nós não temos nada. Jesus disse, quando estava para ser aos céus, ele disse que nós faríamos mais sinais do que ele fez. Recebemos de herança isso, poder para manifestar a glória de Deus em qualquer lugar que a gente vai. Para fazer os milagres. Se bem que eu creio que milagre, né, aqueles milagres que arrastaram multidão no tempo de Jesus, eles nos serviram pouco. Porque quando Jesus ressuscitou, pouco mais de 500 pessoas estavam lá. Quando Jesus foi assunto aos céus, tinha só 120.
Cadê as multidões? Onde estavam as multidões? As multidões voltaram depois com a igreja atuante, realizando milagres, fazendo os sinais que Jesus tinha dito que todos nós faríamos. Então a herança foi distribuída. Você tem a herança do Pai, a mesma herança de Jesus. Você pode manifestar o reino de Deus em qualquer lugar que você for. Você pode crer que um doente vai ser curado e dar toda a responsabilidade para Deus curar. Porque era isso que Jesus fazia. E abençoar a vida das pessoas não precisa ser só com milagre, não. Você pode dar um abraço e renovar a esperança. Você pode mostrar o caminho da salvação. Você pode dar um bom dia para quem está com um dia mau. Isso é manifestar o reino de Deus e a herança que você tem em Jesus Cristo. É um pai conciliador também. É um pai que não quer ver os filhos mal. Então ele vai e se coloca entre um e outro. Aquele teu filho. Aquele teu filho. Ora, se é aquele teu filho, não é meu irmão, né? Se é aquele teu filho, é como se fosse aquele bastardo que o Senhor teve em outro casamento, em alguma farra que o Senhor fez por aí. Olha, é acusação séria, né? Aquele teu filho é aquele que não serve para nada, gastou os teus bens. Não, ele não gastou os bens do pai. O pai não tinha dado para o filho? Ele gastou os bens dele. Enquanto o outro filho mais velho não usufruiu dos bens que o pai deu. Então é um pai que concilia, vai lá, vai buscar. Sabe que naquele tempo, na tradição judaica, 2 elementos aqui são interessantes que a gente precisa analisar. Na tradição hebraica, um filho que sai de casa, que abandona a casa do pai, não tem o direito de voltar. Não tem o direito de voltar. O pai não dá esse direito. Percebam a qualidade de pai. Aquele filho que abriu mão dos tesouros do pai podia ser morto. O pai tinha o direito de matá-lo, de mandá-lo matar. Ou mesmo chutar para fora sem direito algum. Então, quando o filho diz para o pai, ele está dizendo, está renegando o pai poderia simplesmente dizer, não, eu não quero mais você como meu filho, então nem apareça aqui de volta. Agora, com relação, é tão interessante, que quando esse filho aparece lá fora, lá no caminho, o que faz esse pai? Vamos lá, gente? Corre e o abraça. Isso daí, gente, é a maior humilhação. Era, naquela época, na tradição lá, era a maior humilhação que um homem poderia fazer para si mesmo, se jogar no pescoço do filho. E olha que ele não vinha cheirosinho, né? Não vinha limpinho, né? Não vinha agradável. Ele era um porqueiro. Alguém aqui já teve num chiqueiro? Já viu o cheiro de chiqueiro? Vocês já viram aquelas pessoas que trabalham no chiqueiro? Que trabalham com porcos? Que depois que eles saem, deixam uma porcada por lá, eles têm que se lavar, tomar um banho, que se é nos nossos dias, né? Se bem que hoje os chiqueiros aí, os criadores de porcos são muito mais, né? Mas naquele tempo, ele tinha que se lavar muito, gastar muita água, e aí
viria o ministério, né, do interior, diria, você está gastando muita água, nós vamos cortar a sua água, porque você está gastando muita água. Aliás, aqui em Ribeirão Preto tinha muita gente que merecia cortar a água, né, porque varre a calçada com... Né, esses dias até eu vi uma cena muito interessante, o homem com a vassoura parada assim no coisa de lixo e ele varrendo a calçada com a água. Isso não tem nada a ver, né? Mas eu quero dizer que aquele homem, ele abraça o seu filho, que vem sujo, vem mal cheiroso, vem imundo, vem humilhado, mas ele abraça, deixando de lado toda e qualquer tradição, não se importando nem um pouco com o que iriam dizer a respeito dele. Deus é assim com você, querido. Você pode chegar cheio de carrapicho, cheio de carrapato, você pode chegar fedorento, você pode chegar na pior situação, Deus vai correr ao teu encontro, vai te abraçar. Ele nunca vai te recusar. Ele sempre vai te acolher. Porque Ele não se importa com a sua situação exterior, Ele quer o teu coração. Ele se importa com o teu coração, com a sua vida. Ele quer trazer você de volta para a casa do Pai. Quer acolher você. Com relação ao filho mais velho também, olha como o pai faz. O filho mais velho tinha direito de reclamar? Você acha que o filho mais velho tinha direito de reclamar? O que você acha, Zé? De jeito nenhum. Tinha tudo. Nunca passou uma coisa de necessidade. Por quê? Porque o pai supria tudo. Ah, mas eu trabalhei demais. Não, você trabalhou porque você quis. Você não desfrutou porque você quis. E sabe, no nosso meio há muita gente, no nosso meio não, perdão, mas no meio evangélico, no meio cristão, há muita gente que está fazendo muita coisa, está se esforçando muito, está se matando muito, e não está desfrutando das coisas de Deus na vida deles. Está desperdiçando. Está jogando fora. E é importante a gente saber que o Pai, Ele não quer que você desperdice a sua vida. Tem muita coisa que as pessoas fazem que Deus não pediu para elas fazer, mas elas estão fazendo, elas estão se matando. Elas estão... né? E muitas das coisas são coisas que você achou legal fazer para Deus e falou assim, eu vou oferecer, né? É que nem a história do bolo de chocolate, né? Que nós ouvimos aqui no Aviva Líder. Bolo de chocolate. Faz um bolo maravilhoso e quando vai entregar para Deus, vou estragar a surpresa? Posso falar? Quando vai falar para Deus, vai entregar, passou anos e anos trabalhando em cima daquele bolo de chocolate, né? E aí quando você vai entregar para Deus, Deus vira e fala, você não sabia? Eu não gosto de chocolate. Mas aí pega o bolo e fala, Gabriel, vai se fartar. Muitos de nós estamos fazendo muita coisa para Deus. E esse filho aqui, ele retrata isso. De alguém que está se esforçando muito, que está se matando de fazer coisa para Deus. E Deus só quer a vida, quer a presença, quer que ele desfrute, quer que ele perceba a manifestação do amor, quer que ele realize somente aquilo que for indicado. Aquilo que Ele determinar. Porque Deus nos ama. Deus não nos quer como escravos. Na casa do Pai, segundo lugar,
a provisão em abundância. Aquele garoto, aquele menino, ele depois de jogar tudo fora, jogar a sua vida fora, jogar tudo que o pai lhe deu fora, gastar da pior maneira possível, ele vai à procura, tentar fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, ou talvez até para reconquistar aquilo que ele havia jogado fora, aquilo que ele havia desperdiçado. E ele chega ao ponto de ir lá para o criador de porco para tentar comer a comida que os porcos comiam. Porque ninguém lhe dava nada, e nem assim ele recebia. Então ele cai em si, ele diz: na casa do meu pai há fartura, há abundância. E nós precisamos entender, queridos, amados de Jesus, nós precisamos entender que na casa de Deus, na casa do nosso Pai, não falta nada para nós. Tem tudo o que nós precisamos receber. Talvez o que você esteja querendo não seja o que o Pai esteja querendo para te dar. Mas tudo o que você precisa ter, você encontra em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da tua vida. Se você tem trabalho, não foi porque você lutou para ter, não. Deus deu isso. E Deus faz isso não só com aqueles que são dele, mas com todo o ser humano. Porque Deus é quem abre portas. Ele é fonte para nós e Ele é fonte para os homens. A Bíblia diz que a chuva não cai somente sobre os justos. Ela cai em todo lugar. Você já imaginou? Não, eu sou de Deus, aí a chuva cai sobre o meu terreno. Mas o meu vizinho que não é de Deus, a chuva passa fora. Aí do outro lado tem outro de Deus, aí fica... Deus não é assim, porque o amor dele quer alcançar todo ser humano. Todo ser humano. Ninguém fica de fora do amor de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Pai, a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Então, na casa do Pai, há provisão. Os celeiros estão abastados. Os servos de Deus estão distribuídos. E aqui eu vejo servos aqui nessa parábola como os anjos de Deus, que estão à disposição dos filhos de Deus para suprir cada necessidade do Filho de Deus. Sabe? Tem anjo da guarda? Não sei se tem anjo da guarda, não. Eu acho que não tem anjo da guarda, não, porque Deus não destaca um anjo só, Ele destaca vários anjos para suprir as nossas necessidades, para proteger, para cuidar. Né? Tem até aquele anjo, o que mais se machuca é aquele que fica no trânsito, né? É o anjo que cuida da gente no trânsito, né? Esse se machuca pra caramba, né? Sai depenado várias e várias vezes. Mas Deus destaca os trabalhadores para cuidar da gente. Sabe, querido, você não pode imaginar, se você não tem uma revelação de Deus, se você não tem a visão espiritual aberta, você não pode imaginar o quanto tem de anjo aqui neste lugar para batalhar e para segurar as forças de trevas que se levantam contra nós. Você não tem ideia de como esses anjos trabalham também para abrir os nossos caminhos, para nos conduzir em segurança daqui para a nossa casa, da nossa casa para o nosso trabalho, porque essa é a manifestação de Deus sobre nós. Se nós tivéssemos a visão aberta, nós nos assustaríamos com o que ocorre no mundo espiritual. Mas Deus nos
é tão amoroso conosco que ele nos faz ficar com a visão fechada. E muitas vezes, por causa disso, é que nós acusamos Deus, muitas vezes, de não fazer as coisas do nosso jeito. Mas a provisão de Deus está à nossa disposição em todo o tempo. O Senhor nos ensinou a orar, dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, todo o que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É tão interessante aí que tem várias vezes a repetição da palavra assim, todo. Se você busca, há um outro texto que diz que nós não temos porque não pedimos ou pedimos mal. E há um outro texto que diz que quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, nós já recebemos, porque está à nossa disposição. Sabe por quê? Porque nos celeiros de Deus, nunca tem falta daquilo que nós precisamos. Sempre tem em abundância. Às vezes você compra um equipamento aí, um rádio, um computador, e aí você estraga alguma coisa, você vai para consertar o computador, vai para consertar o que estragou, e tem dificuldade porque não há peça. Na casa do Pai nunca falta peça. Tem sempre à nossa disposição. Um terceiro elemento que a gente precisa entender é que na casa do Pai, filho é filho, servo é servo. Você é filho de Deus? Você nunca vai ser tratado como servo. Aquele jovem, ele volta para casa e diz assim para o pai: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele quis dizer para o pai: trata-me como um dos teus servos, dos teus trabalhadores. Mas antes que ele dissesse isso, o pai reafirma a condição de filho para ele. Olha o texto. O texto diz lá no versículo 22, diz ali: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Qual senhor faria isso para um servo? É porque é filho. E é o filho que estava sendo restituído. É o filho que estava sendo trazido de volta. É o filho que estava sendo restaurado. Eu creio que quando ele diz assim, trazei depressa a melhor roupa, ele falou assim, leva ele lá no cantinho e vai dar um banho nele primeiro. Tirar esse cheiro de chiqueiro. Passa um bom perfume nele, mas coloca a melhor roupa. Filho é tratado como filho. Você nunca vai ser tratado como servo. Porque você não tem direito de ser servo, você tem direito de ser filho. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser filho, não ser servo. Ah, pastor, mas como é que a gente encontra na Bíblia lá, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo? É porque nós somos servos, sim, nós estamos a serviço de Deus. Mas Deus não vai nos olhar como servos, Ele vai nos olhar como filhos. Jesus disse, lá antes de ir, Ele falou, já não vos chamo servos, mas sim amigos. E Ele diz que o Pai, Ele não vai olhar para nós como servos, Ele vai olhar para nós como filhos. Filho tem direito. Servo não tem direito nenhum. O empregado, ele trabalha por obrigação. E ele recebe o salário da obrigação que ele realizou. Mas o filho, não, ele recebe a herança.
de tudo que o pai ajuntou. Ele recebe a herança. Talvez não, você nunca trabalhou para receber o que Deus tem para te dar. Ah, mas eu faço um montão de coisa para Deus. Eu quero te dizer que tudo que você faz para Deus não compra o direito que Ele te dá de herança. Porque o direito foi Ele que resolveu te dar. Você não vai pagar sua dívida com Deus nunca nessa terra, ou nem na próxima vida, nem na vida que você vai ter eternamente. Você nunca vai pagar o que deve para Deus. Então, você não tem que tentar agradar a Deus com o seu serviço. Você tem que oferecer como uma oferta de aroma suave ao Senhor, como uma oferta de adoração ao Senhor, como aquilo que chega como um presente para Deus. Quando a gente fala aqui das ofertas, dos dízimos, muita gente pensa assim, não, eu sou obrigado a dar, porque se eu não der, Deus não vai me abençoar. Não, Deus não se agrada com isso, querido. Paulo fala isso, Deus ama a quem dá com alegria. Você não é obrigado. O seu relacionamento, a sua relação com Deus, precisa ser uma relação que fale do amor de Deus, fale do teu amor para Deus, de quanto você ama a Deus, de quanto você reconhece o que Deus faz por você, o que Deus já fez por você, de estar tudo à sua disposição. Ninguém toca um teclado para pagar alguma coisa para Deus, toca para servir ao Senhor em atitude de adoração. Ninguém canta para Deus, porque é obrigado a cantar, canta para adorar ao Pai, porque só Ele merece adoração. Todo aquele que faz alguma coisa para tentar mostrar algum valor para Deus, está completamente enganado. Porque para Deus, nós não vamos mostrar nada, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece lá no nosso interior. Nós não precisamos ficar dizendo, olha Deus, olha como eu sou bonito. Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós nunca vamos pagar o que devemos para Deus. E além de nunca pagarmos, Ele vai abrir os céus para nós. Você entende isso, querido? Você percebe isso? Filho é filho. Se você é filho, seja filho. Se coloque na posição de filho. Porque aí você vai ver as coisas tremendas que você vai receber como filho. Como filho, você precisa entender o pai. Aquele filho só entendeu o pai depois que passou pela necessidade. Depois que passou pelo chiqueiro, depois que perdeu tudo, depois que jogou tudo fora. Ele só entendeu o pai e o amor do pai quando foi abraçado pelo pai, do jeito que estava. E eu vou parar por aqui, mas há muita coisa na casa do pai que você pode encontrar nessa parábola. Há muita coisa que você encontra na casa do pai e que você necessita da casa do pai, para o seu coração, que está aqui. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus sabe qual é a sua necessidade de hoje. O que você está precisando para hoje. E Ele quer suprir na sua vida hoje. Ele quer abrir as portas dos celeiros que estão à tua disposição para Ele hoje. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir o seu coração. A ter um tempo com Deus.
a falar para Deus do que tem no teu coração. Eu creio que alguns chegaram aqui hoje cansados, abatidos. Alguns chegaram aqui hoje sem esperança, sem expectativa. Talvez até você tenha entrado aqui alegre hoje, mas você lembrou de algumas situações na sua vida que estão trazendo transtorno para você. Eu quero dizer para você nessa noite, o Pai tem suprimento para a sua vida nessa noite. Anderson, você pode apagar as luzes, por favor? Eu queria que você ficasse em pé. Se você nessa noite tem alguma causa, talvez até por um determinado momento você tenha pensado como esse jovem. E tenha falado assim: estou cansado dessa história de Deus. Estou cansado de me envolver com Deus. Tudo que eu faço parece que não tem valor, parece que é um desperdício. Minha vida parece que não tem sentido. Eu não sei, querido, como você está aqui hoje. Ou talvez você tenha vindo aqui nessa noite porque você não tinha mais nenhuma esperança e, portanto, aqui era o último lugar que você veio procurar alguma coisa que alentasse o seu coração. Não sei. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aqui é o lugar que você precisava estar. Porque apesar de que desse lugar físico não ser a casa do Pai, mas esse lugar espiritual é, porque o Pai está aqui para te acolher. Ele está olhando o teu coração agora, querido. E se você precisa alguma coisa do Pai agora, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. E eu vou pedir a Rosana e o Luiz Fernando, pastor Geraldo, pastora Cirlei, pastor Raimundo, pastora Maristela, pedir a Renata, o Ciro, que se disponham agora a ver no fundo do coração de quem precisa receber um tesouro do Pai agora, receber a bênção do Pai agora, em nome de Jesus. Enquanto adoramos, enquanto os levitas ministram ao Senhor, tenha a liberdade agora de falar com o Pai. Marco, Tati também. Vamos ministrar uns aos outros agora, em nome de Jesus. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus. Quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta,
aquecer meu frio coração. Libera o teu coração para Deus agora. Libera o teu coração para Deus poder tocar em você, ministrar o teu coração. Cura-me, Senhor. Unge-me, Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me. Cura-me, Senhor. Unge-me, Deus. Toca-me, abraça-me.
e reina com toda a sua glória. Quero estar, é o meu lugar. Mergulhamos em tua presença, Senhor. Senhor, eu te agradeço nessa noite, porque eu sei que quem veio buscar algo de ti recebeu nessa noite. Eu creio, ó Deus, que as portas da casa do tesouro foram abertas para os teus servos que estão aqui nessa noite. As soluções que eles nem imaginam estarem se acontecendo agora. Eu creio, ó Deus, que nessa noite os anjos que o Senhor encarregou de trazer a bênção sobre a vida dos teus servos trouxeram até mais do que eles possam imaginar. Senhor, em nome de Jesus, que cada um perceba, tenha olhos para ver o mover do Senhor. Porque a vitória já está na mão de cada um. Obrigado pela tua casa, Pai. Obrigado porque é nela que nós podemos encontrar consolo, conforto. Obrigado porque é nela que nós podemos encontrar a tua presença. É na tua casa, ó Deus, que nós podemos sentir o teu abraço. Mais do que um pai físico, ó Deus, o Senhor nos acolhe. O Senhor nos toma. O Senhor se apodera das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, das nossas tristezas. O Senhor tira a nossa angústia, refaz o nosso caminho. Ó Deus, se nessa noite aqui existe alguém que estava longe, estava completamente distanciado, se nessa noite existe alguém, ó Deus, que estava vivendo entre porcos, que essa seja a noite de restauração, de cura, a noite de receber uma veste nova, de receber o anel no dedo, uma sandália nos pés. Essa seja a noite da grande festa do novilho cevado. Oh Deus, que essa noite seja a noite em que todos nós entremos na casa do Pai e desfrutemos da fartura de abundância que tem nela. Para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.